E aí, cara, beleza? Meu nome é André Araújo e hoje eu tô aqui, dessa vez no meu escritório oficialmente, entre aspas, vou tentar melhorar esse cenário aqui. Bem, hoje eu tô aqui para fazer mais uma reflexão que eu tive nesses dias agora e eu queria passar para vocês um pouco desses pensamentos que eu tive e também um pouco de temor que me veio quando eu parei para pensar um pouco sobre o universo, né? Eu tava olhando basicamente o meu Instagram, então eu decidi buscar um pouco sobre o céu, né? Sobre curiosidades acerca do universo. Quando eu me deparo com uma comparação da nossa Via Láctea e a Terra, sabe? Era uma imagem que fazia basicamente uma ilustração entre o tamanho da Terra e da Via Láctea. E eu me impressionei com aquela diferença, aquela discrotesca diferença entre a Terra e o resto do universo e o resto da nossa Via Láctea apenas, né? Apenas da nossa galáxia. E eu me impressionei com a vastidão, né, de espaço. E me perguntei se não poderia existir outras coisas, outros seres extraterrestres. Enfim, é uma coisa bastante curiosa essa do universo, né? Porque a gente vive num lugar simplesmente minúsculo comparado com tantos planetas que a gente encontra por aí, o tanto de espaço que a gente tem em outros lugares. E a gente vive aqui na Terra, né? E a gente vive nesse planeta minúsculo comparado com os outros. Mas o que mais me chamou a atenção não foi exatamente por essas características, por essas questões, mas pensar que Deus criou todas essas coisas. É pensar que por que Deus criou todo esse universo para colocar seres humanos somente na Terra, não é verdade? E mais do que isso, é pensar, caramba, alguém só pode criar algo se ele é maior do que aquilo. Então, se Deus cria o tempo e o espaço, de um espaço simplesmente tão complexo como esse, é porque ele é maior do que tudo isso. E se Deus é maior que o universo, como ele é? Porque o universo está em constante expansão. A gente não consegue mensurar sequer qual é o tamanho do universo hoje em dia. Ele está sempre em expansão. Enfim, como é que a gente pode dizer que é Deus se ele consegue ser maior que o universo? Como é que a gente pode dizer quem é Deus se ele é maior que o tempo? Sabe? A Bíblia fala que um dia é como se fosse um ano para ele e um ano como se fosse um dia. Não há uma lógica de tempo para isso, sabe? Eu não consigo, como ser humano, imaginar 1000 dias em um ou um em 1000. Tipo, não faz sentido isso. Mas ele consegue ser maior do que tudo isso. Ele consegue ser maior que o tempo, ele consegue ser maior que o espaço, que o universo, dessa forma tão extenso. E esse pensamento, sabe, de que Deus é maior que todas essas coisas me traz temor. Temor é diferente de medo, são sentimentos distintos entre um e outro, mas muitas vezes confundidos, tá bom? Temor é diferente de medo, mas esse pensamento do quão vasto o universo é e o pensamento que Deus criou todas essas coisas me traz temor ao pensar quem consegue ser tão poderoso a ponto de fazer algo simplesmente tão grandioso como esse, um projeto tão grandioso, tão complexo, na verdade, conseguir criar todas as equações da gravidade, conseguir criar a lei áurea aqui na nossa Terra, que é considerado a equação da beleza. Como é que alguém consegue criar um sistema, né, um sistema geral que simplesmente todas as coisas funcionam de forma sistemática? Como é que ele conseguiu pensar simplesmente em cada célula, em cada órgão dos seres? É algo simplesmente inimaginável. Se o sal, se o pH daquela água do oceano fosse um pouco maior, um pouco menor, seria uma catástrofe. Assim também, se a nossa quantidade de nitrogênio que há a quantidade de nitrogênio que há na nossa atmosfera, se ele fosse maior ou menor, a gente estaria lascado. Uau, é simplesmente inimaginável a complexidade de todo esse universo.
Mas Deus consegue criar todas essas coisas, assim. Em Gênesis diz que é em 7 dias, mas eu não interpreto como 7 dias entre dia e noite, manhã e noite, né? Há muitas teorias acerca disso, mas eu acredito que cada dia representa alguns bilhões de anos, o que não é impossível, eu não tô criando eu não sou herege por acreditar nisso, porque afinal, na Bíblia está repleta de passagens que ele fala como se fosse uma semana e na realidade foi 100 anos. Um dia aparece 2000 anos, é um caso que aconteceu na profecia de Isaías. Não é impossível a gente interpretar, né? Até porque não existia nem lua e sol ainda enquanto Deus estava criando no primeiro dia. Pra gente dizer que foram 7 dias entre dia e noite, né? Como a gente conhece hoje, entre 24 horas. Mas enfim, ainda assim ele criou. Ainda assim ele fez tudo isso de uma forma simplesmente perfeita, onde quando a gente entra em desequilíbrio é a partir da nossa irresponsabilidade. Na verdade, é a partir da ação humana que entra em desequilíbrio. E cara, a gente pensa nessa forma assim tão macro, né? Quando a gente tem essa visão macro do Deus que criou todas as coisas e a gente pensa num Deus tão distante, para ser um cara que consegue criar tudo isso, ele precisa estar muito distante do ser humano, na verdade. Ele precisa estar muito, muito longe da nossa realidade. Mas é o contrário. É isso que explode a minha cabeça. Assim, eu não consigo entender. Isso explode a minha cabeça, cara. Isso explode a minha cabeça. Porque é um Deus que simplesmente decidiu se humilhar como humano. Ele se fez humano. Como assim, cara? Um Deus que consegue ser maior que o universo, ele se fez humano, da mesma forma que eu sou, cheio de limitação. Pra quê? Pra morrer no meu lugar. Como assim? Como assim que ele se faz ser humano, passa por toda aquela humilhação pra morrer no meu lugar, pra que eu pudesse passar a eternidade ao lado dele? É sério que ele fez isso? É sério mesmo que ele se predispõe ainda hoje a me perdoar todas as vezes que eu erro, todas as vezes que, sei lá, eu faço uma cagada e continua perdoando? Não faz sentido isso, cara. Esse amor não faz sentido, cara. E mesmo quando a humanidade mais rejeita ele, e a gente entra na era do ceticismo, né, através da Revolução Francesa, toda essa questão onde a humanidade vai tentar afastar Deus de perto dele, ele continua com a mesma fala amorosa. Normalmente as pessoas dizem, Deus vai julgar, tu vai pro inferno, isso e aquilo, mas Deus está tomando uma postura totalmente diferente entre, cara, eu te amo, eu quero estar perto de ti. Isso me deixa louco, mano. Isso me deixa louco. Porque é como eu vi uma letra de uma canção que dizia: o Deus que não cabe nesse universo habita dentro de mim. E a gente tem essa questão do Espírito Santo que habita dentro das pessoas, cara. E esse Deus que é maior que o universo e habita dentro de mim. Uau! Isso é louco. Isso é coisa de doido, isso é pirado isso, cara. Não faz sentido isso. Cara, tem uma coisa mais louca, mais assim, inimaginável como essa. E você pensar que você é amigo, você chama de melhor amigo esse cara que criou todas as coisas. Você consegue conversar com ele. Ele não é aquele famoso que tá tão distante, aquele velhinho que tá sentado numa cadeira lá nos céus, te julgando e jogando trovão na tua cabeça. Não é, mano. É aquele amigo que você pode sentar e se transbordar e jogar todos os teus problemas em cima dele, que ele vai te ouvir, ele vai tentar te ajudar de alguma forma. De alguma forma não, né? Porque, caraca, se ele te criou, ele com certeza sabe como te ajudar. Isso é inimaginável. Isso é simplesmente o Evangelho. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que tudo pode. É o Deus que é acima do tempo, acima do espaço, e se humilhou daquela forma para que te pudesse te dar uma segunda chance.
terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, centésima chance. E até quando você estiver disponível a aceitar perdão e mudar. Esse é o evangelho, e não somente como se ele fizesse esse trabalho de te perdoar e pronto, tá tudo acabado. Não, ele se predispõe a ser teu amigo pro resto da tua vida, a te ajudar nas dificuldades, diferente da religião, que eles te jogam, faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. E é só isso, é basicamente isso, né? Não, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. E fica nessa batalha a vida todinha, né? Coisa chata isso, né? Religião podia ser extinta já, né? Religião é muito chato. Pois é, e ele simplesmente é aquele amigo que te diz, olha, cara, vai por esse lugar aqui, porque isso aqui é melhor pra tua vida. Mas não só te diz, ele vai lá, pega na tua mão e te ajuda e te leva. É aquela voz que tá dizendo atrás de nós, não vá pra esquerda, não vá pra direita, mas siga nesse caminho. Isso é incrível. Isso é simplesmente incrível. Aumenta também até minha autoestima, cara. Quando eu penso nisso, aumenta até minha autoestima, porque o mesmo Deus que criou todo esse universo que é simplesmente lindo, lindo, a Via Láctea, cara, eu não sei se eu vou colocar uma foto aqui, mas é lindo, cara. Tudo aquilo é tão lindo. E ele criou-me, ele me planejou. Essa estrutura física que eu tenho, ainda que eu tenha modificado várias vezes durante a minha vida, de forma geral, ele planejou que eu tivesse os olhos castanhos, apesar de não estar aparecendo no vídeo, né? Mas que eu tenha olhos castanhos, ele planejou que eu tivesse cabelo cacheado e às vezes ficasse meio ruim, tá tudo bem, sabe? Ele planejou que eu tivesse barba com 15 anos de idade. E uau! O mesmo Deus que planejou esse universo tão lindo, tão fascinante, tão maravilhoso, ele planejou o meu corpo. Uau! Eu fui planejado. Que impressionante. Ou seja, as minhas características são a melhor possível. É a melhor possível. Dá vontade de chorar quando eu penso nisso. Dá vontade de chorar. Porque, uau, eu nunca tive alguém que me valorizou tanto como ele. Os meus dentes, quando tem defeito, e eu acho isso defeito, tudo isso ele que fez, e nossa, cara. E como eu me sinto bonito pensando nisso, sabe? Além do estigma social que a gente tem hoje, essa padronização europeia, sabe? E agora que tem mudado bastante, que a gente tem valorizado a cultura, as características afrodescendentes, ainda assim há muito estigma acerca disso. Há uma visão europeia, cabelo liso e essas coisas todas, uma pele de pêssego, sei lá, pele de bumbum de bebê, sabe? Eu me sinto tão bonito quando eu penso nisso, sabe? A minha autoestima aumenta muito, muito mesmo. Eu me cuido bastante, mas aumenta muito de qualquer forma quando eu penso que as minhas características padrões, que nunca vão mudar, foram feitas por eles. Isso é maravilhoso. Isso me faz me aceitar. De forma geral, também me dá confiança. Isso gera confiança no meu coração, porque esse Deus que é capaz de criar todas essas coisas, de fazer tudo isso por mim, é capaz de governar a minha vida, é capaz de governar o meu futuro. As minhas coisas podem ser dadas na mão dele, porque ele se garante em cuidar de todas as coisas, isso é fato. Eu não preciso me preocupar acerca do meu amanhã. Várias vezes eu já falei, cara, deixa o rei, se ele é rei realmente, deixa ele governar, porque ele se garante de fazer isso, cuidar do nosso futuro, cada detalhe da nossa vida. As pessoas estão pirando, pensando em que faculdade eu vou fazer, que eu vou fazer Enem e essas coisas todas, cara. Eu não preciso me preocupar acerca disso, lógico. Eu tenho que ser responsável, eu não posso me abster da responsabilidade, me esforçar. Mas eu preciso também reconhecer o senhorio de Deus na minha vida, que ele é capaz de me governar. E me dizer para onde ir, para onde eu devo drenar o meu esforço, na verdade, para mim não drenar esforço em coisas inúteis. De forma geral também me gera muita confiança mesmo. Eu tinha muito medo de escolher a pessoa. A segunda decisão mais importante da nossa vida é com quem a gente vai casar. A segunda decisão mais importante da nossa vida, além de Jesus. Primeiro Jesus, segundo, quem a gente vai casar. A segunda decisão mais importante, isso, cara,
modifica muito a tua vida. É muito importante você decidir escolher a pessoa certa. E eu tinha medo de escolher a pessoa errada. Eu tinha medo de simplesmente ir por paixão, mas se Deus está dizendo pra mim que tá tudo bem, por que eu vou temer? Se eu pergunto pra ele diz que tá tudo bem, por que eu vou temer, cara? Me diz um negócio desse, cara. Uau, é simplesmente impressionante pensar nisso. Eu nunca canso de falar essas coisas, porque elas são simplesmente incansáveis. É incansável pensar nisso, cara. E se você ainda não reconheceu esse valor, você não conseguiu pegar ainda no entendimento, cara, procura, cara, imagens sobre o universo, tenta captar esse sentimento, sabe? E além de tudo, né, a gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. A gente precisa conhecer quem é o Deus que a gente está falando sobre. Então, tenha uma experiência íntima com Ele, uma experiência assim de amigos, de pessoas próximas, e depois vai olhar o universo, vai olhar as coisas à sua volta, a complexidade do nosso meio ambiente, do nosso ecossistema. Vai olhar isso, cara. Uau! Aquele cara que eu falei ainda agora ali no meu quarto é o mesmo que criou tudo isso. Uau! Impressionante. O meu amigo é muito poderoso. O meu amigo é muito poderoso, cara. Você não tem noção com o que tá falando, mano. Você não tem noção. Eu vou caguetar tudo pra ele que você tem feito. É desse jeito, mano. É desse jeito. Muda tudo. Muda tudo quando você conhece a Deus. Muda tudo, tudo, tudo mesmo. Eu não tenho explicação acerca disso. Porque é simplesmente isso. Quando a gente contempla a natureza, a gente não consegue contemplar a Deus na sua totalidade. A natureza reflete o reinado de Deus, a natureza reflete quem Deus é, o poder de Deus é lógico, mas ele não reflete, não te revela pessoalmente quem Deus é, o caráter de Deus, todas essas coisas elas só são pessoalmente, mas a natureza tem a capacidade de te mostrar o quão Deus é poderoso e o reinado dele, e o quão a maravilha de Deus está estampada em todos os lugares, a bondade de Deus está estampada em todos os lugares. A natureza tem essa capacidade com toda certeza. Se você não acredita, leia Romanos. Não é verdade? Romanos fala sobre isso. Esses dias eu tenho tido um olhar diferente acerca de Deus. Porque normalmente eu só tinha esse olhar acerca de um pai. E tá certo, Deus é um pai. Mas ultimamente eu tenho tido um olhar tipo o meu Criador. Eu tenho tido esse olhar que Ele criou. E eu tenho tido aplicado esse conhecimento, esse entendimento nas todas as áreas da minha vida. Porque é isso que Ele quer. Ele quer que a gente reconheça os seus feitos e o glorifique da melhor forma possível em todas as coisas. Em todas as coisas. Façam todas as coisas para a glória de Deus. Então é isso basicamente que eu queria falar hoje. A partir de agora eu só vou gravar uma vez por semana. Só vou postar uma vez por semana vídeo, porque a rotina ela fica complicada com o passar do tempo. Então eu não posso gastar muito tempo editando, né? Porque eu sou um pouco detalhista acerca dessas coisas de edição. Então eu passo muito tempo gravando, editando. Eu preciso postar com frequência, sem falta, mas também fazer outras coisas da minha vida. Basicamente era isso que eu tinha para conversar com você hoje. Se você gostou, dá o seu like, compartilha com os seus amigos. Tem alguma coisa para falar? Escreve aí nos comentários, tá bom? Que eu vou estar lendo. Eu sempre leio todos os comentários. Eu posso estar dando uma curtida aí. Então te responder no próximo vídeo, possivelmente, se for uma pergunta, talvez. Uma pergunta séria, não é verdade? Por favor. Basicamente era isso. Um bate-papo, uma reflexão pra você. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou!